Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou Felipe Rocha e esse canal é feito para quem quer entender o carro de forma simples, sem complicação e com conteúdo que realmente ajuda no dia a dia. Aqui você vai ver desde os cuidados básicos até dicas que podem evitar prejuízos e dores de cabeça no futuro. Já deixe o seu like, inscreva-se no canal e assista até o final, porque informação boa não pode passar Em termos batida. simples, o índice de desgaste é uma medida da resistência ao desgaste de um pneu em relação a uma linha de base. Como outras marcações, o índice de desgaste é impresso na parede lateral do pneu. Ele é indicado pela palavra treadoear seguida pelo valor numérico do próprio índice, por exemplo, treadoear 320, treadoear 500 e assim por diante. A avaliação dos pneus em termos de resistência ao desgaste, resistência à temperatura e coeficiente de aderência foi introduzida pela INTSA, Administração Nacional de Segurança do Tráfego Rodoviário dos EUA em 1978. Essa organização, que faz parte do Departamento de Transportes dos EUA, desenvolveu o Sistema Unificado de Classificação da Qualidade dos Pneus, o TQG, que incluía a avaliação das três características mencionadas acima. O que mais nos interessa é o índice treadoear, ou seja, o índice de resistência ao desgaste. O método de medição da resistência ao desgaste existe há muito tempo e é bastante simples. Um comboio de carros percorre uma rota de teste, com alguns deles usando os pneus de referência da INTSA e outros usando os pneus que estão sendo testados. Isso permite as mesmas condições de teste, superfície da estrada, temperatura, umidade e assim por diante. Obviamente, as outras condições também são especificadas. Os pneus são inflados com a mesma pressão do passaporte, a carga é 75% da máxima, os ângulos corretos de alinhamento das rodas são definidos e assim por diante. A rota de teste é de 7.200 milhas, ou seja, pouco mais de 11.500 quilômetros. Após a conclusão do percurso, os especialistas medem o desgaste dos pneus de teste e o comparam com o desgaste dos pneus de referência, que é considerado como 100 unidades. Dessa forma, o pneu de teste obtém seu próprio índice em relação ao pneu de referência. Se ele se desgastar mais, o índice será menor. Por exemplo, 80, 60 ou até 40, e, se for mais resistente ao desgaste, o índice será maior, 200, 400, 550 e assim por diante. Em um nível básico, é possível traçar um paralelo entre a resistência ao desgaste e a aderência do pneu. Quanto menor a resistência ao desgaste, mais macio será o pneu e, portanto, maior será sua aderência. Por outro lado, um aumento na resistência ao desgaste leva a um aumento na rigidez do pneu e a uma diminuição no coeficiente de aderência. Embora pareçam simples e lógicas, as conclusões acima sobre a relação entre a resistência ao desgaste e a tração dos pneus não podem ser consideradas como verdade absoluta. Muita coisa mudou ao longo dos anos, tanto em termos de pneus de referência, cuja qualidade aumentou à medida que as técnicas de fabricação foram aprimoradas, quanto em termos de pneus comuns. Os fabricantes de pneus estão trabalhando, entre outras coisas, para melhorar as propriedades de tração sem perda de vida útil. Diferentes fabricantes têm seus próprios segredos tecnológicos e peculiaridades de compostos com os quais diferentes pneus são fabricados. Portanto, é incorreto supor que qualquer pneu com um índice de resistência ao desgaste de 200 se desgastará 2 vezes mais rápido do que um pneu com índice de 400. Além disso, o desgaste depende não apenas dos pneus em si, mas também das condições de uso. A própria INTSA observa que as propriedades relativas dos pneus dependem das condições reais em que são usados e podem se desviar significativamente da norma devido a diferenças no estilo de direção, cuidados com os pneus, propriedades da superfície da estrada e clima. O exemplo mais simples é a temperatura. Muitos pneus macios ficam mais frios quando a temperatura cai, reduzindo não apenas o desgaste, mas também a tração. Em altas temperaturas, ao contrário, eles aderem melhor ao asfalto, mas também se desgastam mais. Por fim, os pneus de fabricantes diferentes não podem ser comparados diretamente. Conforme mencionado acima, os compostos, os padrões da banda de rodagem e outras características variam de fabricante para fabricante. Portanto, não é possível presumir que os pneus com o mesmo índice de desgaste da banda de rodagem, mas de marcas diferentes, terão a mesma vida útil. Pelo menos dentro da mesma marca de pneu, é possível comparar diretamente os índices de diferentes pneus. Apesar do fato de o índice de resistência ao desgaste ser um indicador condicional, ele ainda pode ser usado como um guia na seleção de pneus. O princípio é o mesmo: quanto maior o número, maior a resistência ao desgaste do pneu. Simplesmente não há necessidade de tentar traduzir esse índice em quilometragem específica ou anos de uso. Vale a pena entender que, se o índice diferir de 1,5 a 2 vezes, mesmo para pneus de fabricantes
ambientes diferentes, ele poderá ser considerado como ponto de referência. Por exemplo, se estiver procurando pneus de recurso para trabalhar em um táxi, vale a pena prestar atenção aos pneus com um alto índice de desgaste da banda de rodagem de 600 a 700. Bem, se quiser obter o máximo de aderência para uma direção ativa, procure pneus esportivos, que terão um índice tread-wear visivelmente mais baixo, de 200 a 300, ou até menos. E, em uma comparação direta, um pneu com um índice de 700 nas mesmas condições de operação provavelmente será mais resistente ao desgaste do que um pneu com um índice de 500 de outro fabricante, mesmo que sejam colegas de classe. Vale a pena observar que nem todos os pneus podem ter a marcação tread-wear. Isso não significa que o pneu seja falso ou de má qualidade. A questão é simplesmente que ele não é certificado para o mercado americano, afinal, a marcação tread-wear foi desenvolvida nos Estados Unidos e é relevante principalmente para o mercado americano. Assim, por exemplo, os pneus russos que não são originalmente destinados a esse mercado não passam nos testes americanos e, portanto, podem não ter a marcação do índice de resistência ao desgaste. Anúncio Vesencolesa. Rutoken, LDTCKT9IG. Em conclusão, o índice de desgaste é uma métrica fundamental que influencia diretamente a escolha dos pneus, tanto para veículos de esporte quanto para táxis. Compreender como esse índice funciona e como ele se relaciona com a durabilidade e o desempenho dos pneus pode fazer toda a diferença na segurança e na eficiência do seu veículo. Ao escolher pneus com um índice de desgaste adequado, você garante não apenas uma melhor performance, mas também uma economia a longo prazo. Portanto, da próxima vez que for trocar os pneus, lembre-se de considerar esse importante fator. Obrigado por assistir e até a próxima.